seria interessante se tivesse um estudo falando do tempo investido para avaliar o melhor investimento ou uma melhor ação versus o ETF. Esse é um ponto forte para o ETF. Lá no Stock Picking, não precisa apenas ser superior a um ETF. O rendimento precisa compensar o tempo gasto que você estudou para encontrar aquelas ações, e eu botaria um parênteses também, o risco. Se aquela ação rendeu 3% a mais que o ETF, esses 3% são equivalentes a R$300, por exemplo, mas a sua hora trabalhada vale muito mais do que isso. Então, se você demorou 5 horas para encontrar essa ação, o ETF valeu mais a pena mesmo rendendo menos. O que mais me atrai no ETF como médico é que não tenho tempo para isso e é a eficiência, não a rentabilidade superior que ele produz, né? Esse aqui foi um dos comentários que eu recebi num vídeo bem recente dessa semana. Eu nem ia fazer isso aqui agora, mas pode comentar aí se vocês quiserem, né? Qual que é a sua vantagem preferida dos ETFs, aquilo que você mais gosta em relação a eles. E esse comentário me chamou muita atenção porque eu mandei esse print para alguns amigos meus que também são médicos e a gente entrou até numa pequena discussão aí, né? Até onde vale a pena você dedicar seu tempo, seus esforços para tentar bater o mercado ou para fazer grandes investimentos. E hoje eu trouxe aqui um pouco dos comentários desse comentário e também a parte 2, talvez, aqui da simulação, que tenta exemplificar um pouco disso. Então esse aqui é o mapa do resultado. Eu tenho um vídeo que eu vou considerar que é a parte 1, eu vou deixar recomendado no final desse aqui, com valores mais baixos. Esse aqui eu quis fazer com valores bem altos, ali considerando a média do Brasil, para trazer uma reflexão diferente, tá? Então não reclamem que, mas o investimento é muito alto por mês. Cara, às vezes é, às vezes não é, mas também tem um vídeo recomendado com valores menores e com explicações mais detalhadas se você quiser. Eu trouxe aqui a comparação de 3 cenários, das pessoas que conseguem bater o índice, ou seja, conseguem ter um desempenho, né, um retorno aí melhor do que os ETFs. Eu trouxe também o caso que rende a média, que geralmente é o que os ETFs entregam, e eu trouxe o caso que é o que rendeu a média, mas fez aportes maiores ao longo do tempo. A grande ideia aqui é reforçar muito do que o nosso grande querido, que está sem nome, né? Então um user sem nome, senão eu chamaria pelo nome, tá? E o que ele falou aqui em relação a essa grande ideia de fazer os investimentos continuamente. Eu sei que grande parte de vocês também faz stock picking, a maioria dos meus clientes tem ações na carteira também. Ninguém é tão nóia quanto eu assim de ETF, né? Eu entendo isso. Mas aqui é sempre importante lembrar lá do princípio de Pareto, daquilo que vai realmente carregar os retornos da sua carteira, que são as classes de ativos, que são as macro escolhas e que dificilmente você vai conseguir ter desempenhos relevantes acima do mercado no longo prazo. No curto prazo tudo pode acontecer. No longo também pode acontecer, mas é muito difícil. E aí, eu trouxe aqui de forma bem objetiva, né? Só aquela médiazinha de lembrete para quem não sabe, né? Então, o nosso amigo ali comentou em relação a uma ação específica, mas eu sempre olho as coisas na questão de carteira. Eu não olho uma ação versus um ETF, porque isso até é um pouco raso demais, né? A gente pode pegar só um ETF que foi um foguete e só uma ação que caiu. O IBR3 versus S&P 500. Cara, também não é justo, né? Também não é justo. Vamos ser todo mundo sincero aqui. Mas eu trouxe aqui esse exemplo aqui, super direto ao ponto, em relação a essas possibilidades de diferentes carteiras. Eu gosto muito de usar a rentabilidade média das carteiras como 12% ao ano, tá bom? É um número bem realista, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas aqui eu uso sempre 12% como uma média realista. Nesse caso, vamos supor que você é um cara que tem habilidades acima da média, extraordinárias, e que você consegue aí ter realmente investimentos e stock pickings trazem retornos acima da média. E aí você consegue, ao invés de render 12%, fazer alguma coisa ali próximo de 13,5%. Pô, Anthony, 13,5% é muito pouco, cara. Deveria ser muito mais, eu acho que a gente tem que buscar mais e tal. Sim, você pode fazer as simulações que você quiser lá no mapa do resultado, tá bom? Não importa muito. O grande ponto é, o Warren Buffett, que foi o maior da história, conseguiu um pouquinho mais do que isso ao ano. Então eu estou supondo aqui que você não é o Warren Buffett, eu também não sou. Então se você conseguir bater o mercado, né, conseguir bater a média dos 12%, você vai conseguir ali um pouquinho mais, não muito mais. Ninguém bate de lavada extraordinária o mercado por 30 anos seguidos. Você pode bater num ano, entendeu? Mas daí também não vale de nada, né? Então aqui a ideia é a gente olhar alguém que venceu o mercado, que a média é 12%, mas que venceu de forma factível. Não adianta você falar, eu vou fazer 24% porque é o dobro. 24% ao ano por 30 anos seguidos. Sem condição nenhuma. Se você realmente consegue, você precisa abrir um fundo, me mandar o CNPJ, que talvez eu recomende nas carteiras recomendadas da Resulta Capital. Até o Warren Buffett mesmo falou, né? A fortuna dele veio muito mais por taxa de administração, que ele era gestor de fundo, do que gestor de empresa também, do que efetivamente ali as escolhas certas da carteira dele, né? Então, fica a dica aí, se você realmente é diferenciado, venha pro mercado financeiro. Enfim, então para você chegar em 13,5% ao invés de 12%, eu fiz aqui uma simulação de carteira 50% renda variável e 50% renda fixa, e você tem que ter 14% ao ano na renda variável e
13% na renda fixa. Já é mais do que as médias, né, se fosse 12, mas beleza, são números relativamente factíveis. E essa parte aqui é aquela que a gente olha os caras que conseguem bater o índice, mas isso só para quem deixa o like e se inscreve no canal, porque mais de 50% da audiência recorrente não é inscrita, hein? Lembre-se de deixar o like para mais análises como essa. Então, eu tô trazendo aqui um cenário aqui de mais 30 anos mais ou menos, que é o longo prazo. Se você tem menos tempo ali no horizonte, significa que você tem que focar mais em renda fixa, fica a dica. E aqui eu tô trazendo esses exemplos de profissionais que já que ganham bem, né? Porque o colega aqui do vídeo, ele falou que é médico, não tem tempo, e a eficiência é o que ele gosta, e não tá muito preocupado com a rentabilidade superior que o ETF daria, né? Ninguém vai ficar rico investindo em ETF, é o que dizem. E eu disse que eu nunca vi CEO de empresa ou gente rica mesmo perdendo tempo com isso, com estoque, mas beleza. E aí, o que acontece, né? As pessoas que têm uma renda alta, cara, assim, depende muito de cada caso, né? Depende de cada pessoa, mas eu considerei aqui que um aporte mensal de 10 mil reais. Eu sei que tem gente que investe menos, tem um vídeo recomendado no final que eu faço análises com valores menores, e eu sei que tem gente que investe mais, né? Tem um cliente meu que esse mês, agora que passou julho, né? Estamos no final de julho, se não me engano, ele investiu 45 mil num aporte. Não é todo mês, mas assim, são casos e casos, cada um tem que entender a sua realidade. Mas, se você não está investindo, né, 10 mil por mês, 14 mil por mês, 40 mil por mês, você tem que se preocupar menos ainda em escolher as ações certas e mais ainda em aumentar os aportes. Lembra, aumentar os aportes no mês está nas suas mãos, mesmo que você é médico, advogado e assim por diante, né? Sempre tem uma possibilidade e está muito mais nas suas mãos do que na mão do mercado. Então, aqui eu considerei como se o cara fosse médico, por exemplo, né? Foi o exemplo do vídeo porque eu tô gravando esse vídeo aqui porque um amigo meu também é médico. Um abraço pra ele, não vou falar o nome, porque depois ele me processa, senão. E eu falei que eu vou gravar esse vídeo só por causa dele, né? Mas beleza. Se você investe 10 mil por mês, cara, vamos lá. De novo, pode ser pouco ou pode ser muito. Mas, por exemplo, se você é médico, né? Você com certeza consegue fazer ali alguma gordurinha de economia de dinheiro ou então de algum plantãozinho extra, pelo menos pra quebrar um galho, pra aumentar isso facilmente pra um valor maior, né? E se você ainda não investe 10 mil por mês, foco total em aumentar os aportes, né? Aumentar a renda, não tentar escolher as ações certas. Tô fazendo aqui então a simulação, 5% de inflação, 13,5% de rentabilidade, que é aquele número que a gente tinha visto, né? Aqui em relação a essas médias aqui, valores aproximados, obviamente, ficar falando isso, né? Senão a galera enche o saco nos comentários. E aí você começa lá dos 30 anos até os 60. Então, quanto mais tempo aqui você tem nesses horizontes, né? Mais difícil fica você bater o mercado constantemente. Num ano ou outro você consegue bater, tá? Não vou dizer que é tão difícil assim, porque tem anos ali que você pode ter uma tacada de muita sorte ou pegar ali uma fuga muito grande ali do padrão. Agora, no longo prazo, as coisas meio que convergem. Você sabe que mais ou menos dentro da média você vai estar e vai estar um pouquinho a mais. Você não bateu de lavada a média, né? Então foi lá, tá investindo seus 10 mil por mês. Cara, poderia ter sido até mais ou menos aqui na transição. Chegou lá no final, você vai ter um patrimônio, começou do zero, né? Começou do completo zero. Você vai ter um patrimônio lá de 61 milhões ou então num patrimônio real, né? Do dinheiro de hoje, 14,2 milhões de reais. Isso vai te dar uma renda passiva de aproximadamente aqui 55 mil. Não vou explicar essas coisas todas porque no outro vídeo tá mais detalhado, tá? E aí tem o segundo caso, né? Cenário 2, investiu no ETF. É o cenário de quem já deixou o like e se inscreveu no canal, né? Já falei isso hoje, mas tem que falar mais vezes. Beleza, mesmos dias aqui, né? Mesmos anos de aporte, mesmo período investido, só que ao invés de render 13,5%, tá rendendo 12%, que é a média lá que eu comentei com vocês, tá bom? Vai investindo aqui o mesmo valor, só que tá comprando ETF, né? A média e assim por diante. E aí lá no final, você vai chegar aqui no patrimônio de 47 milhões, ou então quase 11 aqui do dinheiro de hoje. Diferença é o seguinte, quem conseguiu bater o mercado tá com uma renda passiva de 55 mil reais por mês aproximadamente. Quem não conseguiu bater o mercado porque comprou o ETF tá com 42, que é um ótimo resultado. Não é ruim, né? Não é ruim, porque 42 mil de renda passiva versus 55, cara, perdeu, é óbvio que vai perder, né? Quem render menos vai ter menos patrimônio no final, mas você também teve muito mais tempo livre, talvez teve menos preocupação, menos estresse, e o mais importante, cara, isso aqui é importante, você talvez, a grande sacada do vídeo, que é o caso 3 que eu vou mostrar, é você investir mais, né? Talvez você não teve tempo livre para investir mais dinheiro, mas você teve menos risco na carteira, e o risco, ele é uma coisa difícil de medir, principalmente quando as coisas passam. A gente consegue medir risco na carteira pela volatilidade, consegue fazer aquelas avaliações de Sharpe, né? Quanto rendeu em relação ao quanto de volatilidade teve. Pô, então tem que render bastante, mas não pode ser tão volátil, né? Porque a volatilidade, ela tira as pessoas do jogo, assim por diante. Mas mais importante do que essas medidas matemáticas, eu diria que você, quando está investindo de forma diversificada e prática, consegue levar as coisas de forma muito mais tranquila. Ainda mais se você tem altos aportes
porque você provavelmente é uma pessoa com muita responsabilidade. Aqui no caso do exemplo dos comentários é o pessoal que é médico, né? Abraço aos médicos. Tem bastante aluno e cliente que é médico. Curiosamente, são profissionais que, cara, geralmente ganham muito bem, não tem muito tempo e são pessoas geralmente estressadas, né? Cara, todo o pessoal da central que eu já falei, a gente faz as reuniões de análise de carteira e tal, o pessoal fala: Anthony, não tenho tempo pra nada, não quero nem saber, vou comprar aqui os ativos da carteira, montei aqui um bom plano e vambora, lenha. É uma vida geralmente cansativa e estressante. E aí você tem menos estresses também no seu investimento. Afinal, já é ruim na rotina, né? Já é corrida e às vezes estressante a sua rotina. Imagina se ficar se preocupando se a sua ação vai implodir, como acontece várias vezes. Anthony, é só olhar os indicadores para a ação não implodir. Vai nessa, né? Aí depois você descobre que os indicadores que você estava avaliando, na realidade, não eram tão úteis assim. Bom, e o cenário 3 é justamente aquele que você tem que tentar se transformar, né? Todo mundo tem que focar no cenário 3, na minha opinião. Todos os investidores, com exceção de gestores de fundo. Aí não. Aí realmente não. Mas não é o caso desse vídeo, porque a gente não falo com essas pessoas nos vídeos do YouTube. Só em alguns podcasts, né? Gravei com a galera da XP, mas são gestor de fundo de ETF também, então não. Bom, mesmos períodos aqui, e aí ao invés de fazer ali os investimentos de 10 mil por mês, vai fazer aqui 15 mil. Cara, aqui eu sei que é questionável, né? Pô, aumentou 50% os aportes, Anthony, você acha que não é muito e tal? Cara, eu acho que é bastante, né? Só que é 5 mil reais. Se você é um profissional que já ganha muito bem, pô, o cara tá ganhando 50, 60, 100 mil por mês. Tá sobrando 10 mil para aportar, vamos dizer assim, né? Para você aumentar de 10 para 15, você não necessariamente precisa ganhar mais dinheiro. Às vezes você pode só dar uma economizada, mudar alguns hábitos, mas você também pode, às vezes, só ganhar um pouquinho mais ali, dependendo da sua realidade. E aí, de novo, né? Se você não investe tanto assim, você tem que focar claramente em investir cada vez mais, né? Não tentar bater o mercado. No final, lá daquele tempo todo, você aqui também tem a parte da rentabilidade, né? A sua rentabilidade vai ser a média. Você só vai aportar mais, mas vai render a média. Lá no final, você vai ter uma renda passiva lá próxima de 64 mil por mês, porque você vai juntar 71 milhões, 16 nos dias de hoje, e isso vai dar aqui uma renda um pouquinho maior, né? Então, cara, caso 1, 2, 3 aqui, cara, se você botar, cara, o Excel aceita tudo, né? Se você ficar colocando aqui números para forjar resultados, você consegue fazer com que esse cara aqui seja o grande vencedor, né? O que bateu o índice. Só que daí vale muito daquela questão em relação à maturidade, né? Para você bater o índice consistentemente, você tem que ser muito bom mesmo, e é muito mais difícil do que parece. A gente sabe que os grandes gestores, eles não conseguem bater os índices, e é ainda mais difícil para as pessoas físicas. Fora esses fatores que eu já comentei em relação a você ter mais risco na carteira, mais volatilidade, cada vez menos tempo e cada vez menos cabeça, né? Oxigênio em si, tranquilidade, para outras coisas da sua vida, né? Família, viagens, lazer, abrir uma empresa, né? Cara, para os empresários aí, parceiros de empreendimentos, é uma bucha gigantesca, cara, sem condições de ficar olhando quais as ações eu vou comprar ou não, né? E olha que eu olho o mercado o dia inteiro, cara, não tem condições. Então, a experiência mostra que, na grande maioria dos casos, as pessoas que mais se preocupam com os ativos certos para tentar realmente ir lá no detalhezinho daquela ação ou daquele fundo imobiliário, são aquelas que têm os menores aportes, porque você coloca um peso excessivo em coisas que não importam tanto. Se você bater a média por muito tempo com aportes pequenos, a diferença fica ainda menos relevante. Esse é o vídeo que eu vou deixar recomendado daqui a pouco, agora no final. Para você que já tem aportes maiores, você vai assumir riscos ainda maiores de, ao não bater o índice, você perder do índice, né, render menos, e também ter perdido seu tempo, perdido seu estresse e assim por diante. E aqui fica mais ou menos essa lição, né, que o nosso amigo dos comentários acabou colocando, né? Você precisa não só bater o índice, você tem que bater o índice, e que a hora dedicada ao longo de vários anos para encontrar as ações, para encontrar títulos de renda fixa, para ficar acompanhando o mercado, fazendo ali trade com opções, para dizer que, né, tá rentabilizando a carteira. E tudo isso pode acontecer, mas é muito mais complexo do que parece. Todos esses conjuntos de coisas, eles precisam efetivamente, além de bater o ETF, compensar os custos da sua hora que você poderia ter, né, estar trabalhando ou construindo alguma outra fonte de renda. Essa é a grande pergunta que os investidores têm que se fazer. Então a pergunta, isso aqui é difícil de explicar para o grande público, porque eles não entendem. Eles falam, eu quero ganhar mais que o ETF não rende, ETF é eu tô fora. Teve um outro comentário muito bom, cara, aqui ó, ETF é, os caras falam muito mal de ETF, né? Estamos todos full. Aí a pessoa fala mal e tal, mas o grande ponto é que foi criada essa solução, são os ETFs, eles democratizaram o acesso diversificado a várias estratégias, nacional, internacional, cripto, renda fixa, assim por diante, e você consegue aí ter muito mais tranquilidade e sustentabilidade para você fazer seus investimentos no longo prazo. A gente sempre tem que lembrar dos dados e da estatística, não é nem dos gestores que perdem para os índices, mas que os retornos das carteiras de investimentos, eles vêm em grande parte das classes de ativos que você investe, 91% mais ou menos.
investimentos. Então, se você investe nas classes de ativos, nas proporções ideais, através de 1 ou 2 ETFs para cada classe, para fazer aquele mix, você vai estar capturando a média do mercado e vai estar tendo ali os retornos que o asset allocation, as classes de ativos, eles vão te entregar ali no longo prazo. E aí toda vez que você pensar, pô, Antônio, vou me dedicar bastante para tentar bater o índice, tem que lembrar disso. Qual é o custo da sua hora? E se você não bater o índice, né, além de ter perdido o resultado que você poderia ter conseguido facilmente, quantas horas você dedicou, quantos reais indiretamente você investiu nisso? Claro, né, o que mais você abriu mão de não construir ou de não aproveitar na sua vida para tentar fazer isso. Eu sei que muitos de vocês têm stock picking na carteira também, tem ações individuais, né? Eu entendo, acho que tem espaço para tudo, mas vale sempre a reflexão e também vale aquelas análises de sensibilidade, né? Pô, eu vou fazer aqui uma coisinha ou outra e tal, eu vou assumir um pouquinho mais de risco, mas são pedaços muito menores da minha carteira, são satélites que eu aceito volatilidade ou altíssimo risco, mas também não quero ficar acompanhando muito e indo muito no detalhe. Tem muita gente que faz isso, eu acho que é menos pior, mas ainda assim não sou muito fã. Se tá na carteira, você tem que acompanhar, você tem que estar disposto a correr mais risco, porque também você vai assumir mais volatilidade. Bom, vou deixar recomendado aqui então aquele vídeo da parte 1 que eu falo sobre os portes um pouco menores, eu também detalho e destrincho ali essas diferentes possibilidades de carteira e espero que você goste do vídeo, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo, resultado tal.